Sim, eu estava preparando uma coisa aqui. Olá, tudo bom, colegas? Parabenizar o Samuel, muito boa apresentação, Samuel. Parabenizar os colegas que estão organizando, acho que eu falei no começo, né? Muito importante e interessante esse evento que vocês fizeram, buscando relacionar temas das ciências sociais com temas atuais, né? Assim, acho que os congressos que acontecem no Brasil muitas vezes. Eu sou estudante da filosofia, para falar a verdade, né? Não sou estudante da filosofia aqui na FFLeste da USP. Acho que na filosofia isso é mais radical no Brasil, assim, da gente debater muito a interpretação dos autores e tudo mais, e não debater os temas mesmo filosóficos e tudo mais, mas acho que isso também é bem presente nas ciências sociais, em menor medida, mas também presente. E penso que a iniciativa de vocês foi muito importante nisso, então parabenizar todo mundo aí, tá? Bom, meu tema é sobre a internet, né? O meu artigo é a ideologia na era da sua hiperreprodutibilidade técnica, a internet, assim, buscando debater esse tema, né? Penso que é um tema fundamental, assim, e que ainda tem muito nublado, principalmente a partir de uma perspectiva crítica, a partir de uma perspectiva de esquerda, que eu acho que é onde eu me insiro. Acho que é importante de pensar a partir desse ponto de vista, né? Pensar a partir de um ponto de vista crítico em relação à realidade social que a gente vive, principalmente no Brasil e tal. Penso que não é por um acaso que o discurso acadêmico se molda muito em se afastar dos temas presentes, sociais, porque dado que a realidade social brasileira é muito contraditória e tal, isso leva à necessidade de um pensamento crítico mais radicalizado e tal. Então, penso que tem uma relação entre as duas coisas, entre esse afastamento da academia em relação à realidade social e as contradições da realidade social brasileira. Mas, então, pensar a internet primeiro, entender um fenômeno muito novo ainda, né? Começa nos anos 90, talvez. No Brasil tem uma difusão maior, bastante recente e tal. Pensar como mudou muito a nossa relação com a internet nos últimos 20 anos. Eu lembro quando eu era adolescente, eu sou um pouco mais velho, acho que talvez os outros companheiros, eu tenho quase 40 anos já. Eu lembro quando eu era adolescente, para você entrar num site na internet, era ainda internet de escada e tal, para você entrar num site demorava 10 minutos, tá ligado? No mínimo, para você conseguir entrar num site e começar a ver uma coisa. Hoje a nossa relação com a internet é totalmente distinta. Então, acho que tudo isso, como a internet revolucionou as nossas relações sociais em vários sentidos. O próprio fato de a gente estar podendo participar desse evento por meio de um mecanismo da internet, né? Como o Google Meet e tal, todos esses tipos de coisas. As relações sociais nos mais diferentes âmbitos, acadêmico nesse sentido, para namorar, fazer amizade, trabalho, uma série de coisas que a internet modifica radicalmente as nossas relações sociais, né? A partir disso, pensar a relação que a esquerda teve com a internet, assim, o que o pensamento crítico teve com a internet no último período, assim, nos últimos tempos, né? Algo que eu acho que essa relação, assim, nos últimos 10 anos, pelo menos, talvez, fazendo um recorte sem muita precisão, assim, mas só para aproximar as ideias num primeiro momento. Num primeiro momento, teve uma relação muito acriticamente positiva com a internet. Por exemplo, eu lembro em relação aos fenômenos que ficaram conhecidos posteriormente como Primavera Árabe, as lutas que tiveram no Oriente Médio contra ditadores que estavam lá há décadas já, tal. Como essas lutas foram muito... as redes sociais e tal, a internet nesse sentido, foram instrumentos utilizados, pelo menos pelas notícias que chegaram pra gente aqui no Ocidente, foram instrumentos muito utilizados para a organização dessas lutas. Teve uma visão unilateralmente acriticamente positiva da internet num primeiro momento, penso assim, a internet é uma panaceia que pode resolver várias coisas. Eu lembro até que um professor aqui na USP de filosofia, o Vladimir Safatli, à época escreveu ele tinha escrito um livro que chamava A Esquerda que não teme de seu nome, e um dos momentos do livro ele dizia que a internet poderia ser uma ferramenta de democracia direta e tudo mais, então uma visão bastante positiva da internet num primeiro momento. Posteriormente, com fenômenos como Trump, ou a ascensão gigantesca desse fenômeno
particular da internet, assim, que tem antecedentes, obviamente, das fake news, pós-verdade e tudo mais. Obviamente tem antecedentes, sempre existiu esse tipo de manipulação ideológica, mas que com a internet ganha especificidades e tal. A esquerda passou a ter uma visão, me parece, unilateralmente crítica, unilateralmente negativa em relação à internet. Hoje, me parece que é isso que predomina, assim, a visão que eu tenho da perspectiva que se constrói na esquerda hoje sobre a internet é uma visão unilateralmente, ou pelo menos predominantemente, unilateralmente crítica, assim. Penso que as duas perspectivas, hoje está em voga, inclusive, isso, né? Essa crítica à internet e tudo mais, inclusive setores da esquerda organizada defendendo censura de determinadas ferramentas da internet, como o Telegram, WhatsApp e tal, tudo mais. Então, penso que as duas visões, tomadas de forma unilateral, são equivocadas, assim. Tipo, é preciso uma visão mais nuançada, mais multilateral sobre esse fenômeno que é a internet. Porque é um mecanismo de difusão e de expressão de ideologia, de ideias, transformador. Eu acho que, tipo, para fazer um paralelo na modernidade, até um pouco antes da modernidade, assim, digamos, o único paralelo que eu consigo pensar é a invenção da imprensa. Assim, tipo, no começo perto do Renascimento e tudo mais, assim, tipo, um momento revolucionário de transformação das formas de difusão e de expressão de ideologia, assim, tipo, aquele momento foi revolucionário e revolucionou, o momento da invenção da imprensa, né? Revolucionou a relação dos seres humanos com as formas de difusão de ideias. Se antes o controle das formas de difusão de ideias era totalmente dado por uma instituição que representava os organismos de poder, que era a Igreja Católica naquele momento na Europa, né? Pensando isso, talvez, um pouco uma narrativa um pouco eurocêntrica, mas penso que tem a ver bastante com a nossa realidade aqui. Então, tipo, a invenção da imprensa mudou as formas de construção, ligação de ideias, de difusão de ideias. Hoje a internet tem um peso, pelo menos potencialmente, análogo àquilo, certo? Tipo, é uma forma de transformar a relação dos seres humanos com a difusão, a ligação, a possibilidade de emitir e receber ideias, que é transformadora. Então temos que ter uma visão bastante mais multilateral, bastante mais nuançada sobre o que é esse fenômeno. Pensando primeiramente, para embasar isso que eu estou colocando, que na medida em que a internet, pelo menos na minha visão, e daí todos esses outros mecanismos, por exemplo, a imprensa também, são formas de difusão de ideologia, são formas de difusão de um sistema de signos e símbolos que permite aos seres humanos estabelecerem uma relação humanizada com a sua apreensão do ambiente, certo? Tipo, então, para dar base para isso, primeiro pensar, logicamente, de maneira muito rápida, né? Teria que desenvolver, esse seria um tema específico, mas só para colocar a posição em relação a isso. E porque esse conceito, esse termo ideologia pode trazer porque ele tem muitas interpretações, ele pode trazer uma certa confusão. Falar do que eu penso ser ideologia bem rapidamente, né? Na minha opinião, ideologia não tem nada a ver com falsificação. Em si, pode ser também, mas em si não tem nada a ver com falsificação da realidade ou com uma falsa consciência sobre a realidade. Ideologia, pelo menos como eu entendo a partir das pesquisas que faço sobre o tema, esse texto sobre a internet tem a ver com essa pesquisa sobre o tema da ideologia. Ideologia é um sistema de símbolos e signos que permite aos seres humanos apreenderem a realidade de forma humanizada, certo? A relação humana, a relação do ser humano com a sua apreensão da realidade nunca é imediata. Ela é diferente de qualquer outro organismo vivo, particularmente de qualquer outro animal, né? Se os outros animais apreendem o ambiente no qual eles estão inseridos, o ambiente natural e da comunidade nos animais que vivem em comunidade, né? Da comunidade no qual eles estão inseridos de forma imediata, instintiva e tudo mais, o ser humano apreende essa realidade no qual está inserido, tanto natural quanto social, de forma a partir da construção de instrumentos, de ferramentas. Instrumentos centrais disso são signos e símbolos que permitem essa apropriação consciente, né, essa apropriação mental do ambiente.
um sistema articulado de símbolos e signos é uma ideologia, na minha opinião. Ideologia é isso, é um sistema de símbolos e signos que de forma articulada e relativamente coerente permite aos seres humanos apreenderem o ambiente no qual eles estão inseridos. Uma característica-chave da ideologia nesse sentido, a partir disso, é que ela seja comunicável. Um sistema de símbolos e signos só pode se instituir, emergir, funcionar e ser funcional efetivamente na medida que ele seja comunicável, e parte da sua própria existência é permitir a comunicação entre seres humanos, certo? Para isso, tem que se instituir um aparato técnico, um aparato que permita essa comunicabilidade, certo? Desde um aparato socionatural, assim, tipo, tem elementos naturais, mas tem elementos sociais mesmo nesse aparato fisiológico que nós temos. A fala, um cérebro capaz de entender signos e símbolos e tudo mais, um aparelho vocal capaz de comunicar símbolos e signos complexos e tal. Isso já é um aparato técnico que permite a comunicação e a ideologia, mas isso vai se desenvolvendo radicalmente ao longo da história humana, né? Tipo, desde as pinturas rupestres, posteriormente a palavra escrita, posteriormente a imprensa, por exemplo, tipo, momentos revolucionários nisso. No começo do século XX, televisão, rádio. No começo do século XX, o rádio particularmente, com o desenvolvimento do século XX, televisão, cinema, uma série de formas e mecanismos de difusão de ideologia que revolucionaram as relações e as formas de emitir e apreender ideologia, certo? A internet, eu penso que se insere nesse movimento, assim. Só que, em relação... O século XX foi muito marcado por... aparatos de difusão e apreensão de ideologia que tiveram uma capacidade de serem monopolizados pela classe dominante que é muito particular, assim, muito fundamental, que foram mecanismos de controle e de manipulação ideológica bastante agudos, assim. Obviamente, o título do meu artigo dialoga com o texto clássico do Walter Benjamin sobre a arte na era da reprodutibilidade técnica, né? Se ali, na minha opinião, o Benjamin tem uma visão... apesar do texto ser muito interessante, assim, de uma maneira radical, tem uma visão um pouco ingênua positivamente desses novos aparatos técnicos, assim, a perda da aura, na minha opinião, da obra de arte, pro Benjamin tem um efeito democratizante, assim, tipo, a aura, a arte deixa de ter aquele elemento ritualístico e sacro, em vários sentidos, para ganhar as massas, para ter uma ampla difusão. Depois, outros autores da própria escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer principalmente, vão estabelecer uma relação mais nuançada e ver as contradições dessa potencialidade de democratização que colocam esses novos aparelhos de difusão da ideologia, mas também a possibilidade de controle que eles permitem, né? O debate que eles fazem sobre indústria cultural nesse sentido é fundamental para pensar essa questão e como a indústria cultural pode ser um meio de manipulação gigantesco, assim. Penso que entender esses elementos é central para pensar a internet, assim. Tipo, primeiro entender o elemento revolucionário, tipo, na minha opinião, bastante positivo, potencialmente bastante positivo, pelo menos, que tem a internet em relação ao que foi a televisão ou o cinema, por exemplo. Enquanto a televisão e o cinema foram formas extremamente monopolizáveis pela classe dominante de difusão de ideologia, pensamos em Hollywood, tipo, se, por exemplo, a gente pode pensar que uma imprensa escrita tiveram vários setores das classes e grupos subalternos entre o final do século XIX e começo do século XX que tiveram jornais operários de massas, por exemplo, tiveram jornais anarquistas, no Brasil mesmo, se a gente pensar, jornais anarquistas, comunistas e tal, que tinham uma difusão análoga a grandes jornais burgueses da classe dominante. Nunca teve uma TV, um canal de televisão operário de massas, por exemplo. Nunca teve um instrumento de um estúdio de cinema de massas dos trabalhadores ou do povo negro e tudo mais. Esses instrumentos de difusão de ideologia foram bastante monopolizáveis durante o século XX e, nesse sentido, permitiram uma manipulação ideológica que eu penso que foi bastante aguda, assim, foram parte dos instrumentos da possibilidade da sociedade burguesa se massificar, se urbanizar, se massificar de maneira tão aguda durante o século XX,
ainda sob o controle de uma classe dominante, sem fazer com que esse desenvolvimento, que tem vários elementos contraditórios, pudesse explodir essa forma de sociabilização. Então, isso foi um fator. A internet, na minha opinião, rompe radicalmente com isso, em vários sentidos. Os instrumentos técnicos que emergem com a internet permitem uma democratização da difusão. Tipo, por exemplo, na televisão, no cinema, havia uma democratização da recepção da informação, certo? Tipo, todo mundo vê o mesmo filme de Hollywood, uma democratização que pode ser bastante contraditória, uma democratização que não é democrática, pra falar a verdade, né? Uma democratização no sentido meio populista, assim, digamos. Só no sentido de que todo mundo consome coisas mais ou menos análogas, assim. Todo mundo vê o mesmo filme, todo mundo vê a mesma novela à noite, todo mundo vê o mesmo jogo de futebol e tal. Mas quem emitia a informação foi algo extremamente monopolizado. Acho que isso é uma grande contradição e isso permite um elemento de manipulação ideológica bastante agudo. A internet transforma isso de maneira radical no sentido de que, pelo menos potencialmente, se democratiza a possibilidade de difundir informação, de difundir ideias, de difundir ideologia de uma maneira que era impossível pensar anteriormente, certo? Hoje, grande parte da população tem, mesmo de setores mais precarizados, penso, seria necessária uma pesquisa empírica em relação a isso e tudo mais, mas partindo de uma impressão num primeiro momento, mas uma impressão que me parece, a gente pode discutir, óbvio, mas que me parece bastante correta, mesmo setores mais grande parte da população, mesmo em setores mais precarizados, pelo menos nos centros urbanos, tem um aparelho de celular conectado, ou tem uma proximidade com pessoas que têm um aparelho de celular conectado à internet com uma câmera, capaz de gravar, de colocar a sua cara na internet e falar, tô falando sobre isso aqui, vou fazer uma live, vou fazer um vídeo, vou fazer qualquer tipo de coisa. E existem plataformas onde você pode divulgar isso, no YouTube ou no Facebook, todo esse tipo de coisa, assim. Eu mesmo eu tô gravando, acho que talvez, espero que não seja um problema, tô gravando a minha fala aqui, depois vou divulgar ela nas redes sociais, assim, falando um trabalhador, eu sou trabalhador de aplicativo também. Um trabalhador de aplicativo falando sobre internet aqui e tudo mais, eu quero colocar minha posição e vou difundir para quem quiser me ouvir. Então, tipo, esse tipo de coisa eu acho que transforma bastante as relações e acho que temos que ver como bastante positivo isso, pelo menos o potencial que tem, que seja de qualquer um poder falar de si, falar suas posições, falar suas perspectivas e buscar alcançar o máximo de pessoas possível, certo? O Benjamin já colocava isso no texto dele, que toda pessoa agora quer ser filmada e quer se mostrar dançando, quer se mostrar fazendo as coisas que sabe fazer, e como isso tinha um potencial bastante positivo, né? Essa perda da aura da obra de arte, dessa ruptura do artista em relação ao comum, certo? Naquele momento, dentro do contexto do que ele está discutindo, né? Então, acho que pensar isso como um elemento bastante, potencialmente, pelo menos, positivo. Por que potencialmente positivo e não efetivamente e atualmente positivo, né? Porque, obviamente, isso tem várias contradições, uma contradição fundamental, né? Eu falei aqui, existem plataformas onde você pode difundir isso, YouTube, o Facebook, por exemplo. Só que, obviamente, essas plataformas não são democráticas. Elas são propriedade privada. Esse mesmo mecanismo que a gente está usando aqui, o Google Meet, que é de uma empresa, do Google. Todas essas plataformas são propriedade privada e representam interesses que não são interesses democráticos. Obviamente, são interesses bastante aristocráticos em algum sentido, né? Interesses bastante oligárquicos, ou outra palavra que a gente possa pensar para representar isso melhor, assim. Tipo, não essas plataformas que permitem a difusão e a colocação de ideias, elas são contrárias de democráticas em vários sentidos. Elas têm contradições também, tudo mais. O Facebook tem que, até certo ponto, aceitar ideias críticas dentro da sua plataforma, inclusive para que ele possa se difundir, alcançar o alcance que tem. Mas existem todas essas contradições, assim. Então, tipo, como pensar cada um dos elementos que se colocam inserido dentro dessas contradições e pensar que a tecnologia, a internet é uma tecnologia revolucionária, ela não é neutra, né? Mas ela está inserida dentro de relações sociais, ela está inserida dentro de contradições sociais e ela vive, ela
desenvolve essas contradições sociais também em vários sentidos. Mas outra questão que eu queria pensar a partir disso e que tem a ver, penso, com essa visão crítica que a esquerda, e daí, na minha opinião, uma crítica de um setor que se coloca como de esquerda e tudo mais, mas que me parece uma crítica bastante aristocrática, para falar a verdade, à internet, que a possibilidade, tipo, exatamente pensar esse elemento que, na minha opinião, e eu vejo como positivo, como um elemento negativo da internet, que é todas as pessoas podem, o cidadão comum, assim digamos, pode emitir suas posições, pode expressar suas opiniões a partir da difusão da internet, e que isso seria um elemento negativo, porque se dissolvem os antigos mecanismos, aparatos, instituições de validação de determinados discursos, né, de construção de regimes de verdade, de construção das ideias que são vistas como legítimas dentro de determinadas relações sociais. Isso seria negativo. Tipo, a internet, ao colocar novas formas de difundir ideias que permitem a dissolução, ou pelo menos o enfraquecimento da capacidade dessas antigas instituições e organismos de serem os legitimadores de um determinado discurso, isso seria o negativo em si, porque como assim qualquer um vai falar de qualquer coisa, certo? Como assim não tem uma diferenciação marcada entre um determinado discurso que deve ser visto como o único discurso válido e o discurso do cidadão comum, certo? Acho que isso é um elemento, uma crítica, e daí seria, dentro desse discurso e tudo mais, penso que um autor que expressou isso de uma maneira particularmente marcada e aguda, e é bem lembrado em relação a isso, foi o escritor italiano Umberto Eco. Ele escreveu bastante, fez bastante falas nesse sentido, né, que hoje... desculpa até a expressão, mas foi ele que usou, qualquer idiota pode emitir sua opinião e tudo mais, e ter a mesma posição que um acadêmico, por exemplo, sobre uma relação. Pensar isso, né, como esse elemento, tipo, esses grandes momentos de revolução técnica, revolução tecnológica nas formas de difusão de ideologia, eles tendem a enfraquecer determinadas instituições que eram vistas como aquelas que eram validadoras, legitimadoras de determinados discursos, de determinadas narrativas, de determinados regimes de verdade, né? Tipo, dentro de determinadas relações sociais se constroem dentro de conflitos, dentro de lutas, não existe uma verdade em si, obviamente. A verdade é sempre, o que é visto como verdade é sempre fruto de conflitos que se dão no interior da sociedade, que se refletem em conflitos de ideias, em conflitos ideológicos e tudo mais, e esses conflitos ideológicos se solidificam em determinadas instituições que legitimam determinados discursos e deslegitimam outros determinados discursos, e esses momentos de revolução tecnológica tendem a enfraquecer os antigos mecanismos de difusão e de validação de discursos, né? Eu dei o exemplo, por exemplo, da invenção da imprensa, que rompeu e enfraqueceu, tipo, a antiga instituição, ela existe até hoje, mas muito mais fraca do que era naquele momento, a antiga instituição que legitimava os discursos verdadeiros, que era a Igreja Católica naquele momento. E, obviamente, isso foi pensando numa perspectiva de emancipação de direitos humanos e tal. Pode ser bastante problemático pensar a partir desse sentido, mas uma perspectiva que eu vejo como progressista, foi bastante progressista, esse enfraquecimento da Igreja Católica como instituição de legitimação de determinados discursos, e a democratização da possibilidade de difusão de discursos, que trouxe a invenção da imprensa, a possibilidade de muito mais gente publicar ideias de maneira crítica, um debate muito mais amplo e tudo mais. Penso que Sim, desculpa. Quanto tempo eu tenho mais? Desculpa mesmo. Vou encaminhar pro final. 2 minutos? Putz. Tá, vou encaminhar pro final. Então, esse elemento, assim, de como pensar que essa possibilidade de democratização da difusão de ideias é elemento central, tipo, e como os intelectuais, tipo, é óbvio que constrói contradições, né, mas isso não quer dizer que a maneira de superar as contradições que se colocam seja
reconstruir uma divisão entre os únicos que têm o direito de falar o que é verdade e uma massa da população que tem uma relação mais passiva com isso. A responsabilidade dos intelectuais daí, de quem está na academia, por exemplo, da gente, é buscar se ligar de maneira muito mais profunda ao conjunto da população e disputar essas ideias, certo? E não falar que o cidadão comum não tem o direito de expressar opiniões, mas buscar ligar as construções que fazemos na academia, que obviamente são legítimas a partir de uma perspectiva de esquerda, de uma perspectiva de pesquisa em determinados assuntos, e buscar relacionar isso com a vida real das pessoas. Acho que isso é o elemento chave, e daí pensar uma última contradição em relação a isso, para terminar mesmo, que como essas contradições que surgem, por exemplo, das fake news e tudo mais, e um setor coloca isso como se fosse responsabilidade do fato de que todo mundo pode falar sua opinião, na minha opinião não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma contradição fundamental, que é não pensar a internet fora das relações sociais onde ela está inserida, que é o fato de que a internet reproduz contradições da sociedade onde ela está inserida, que é a sociedade capitalista, e um elemento chave para isso, para a difusão de fake news, do discurso da pós-verdade na internet, não é que todos possam falar, mas sim que exista propriedade privada dentro da internet, propriedade privada que permite tanto o controle dos dados que estão na internet por alguns indivíduos, quando isso devia ser democrático, coisas como Big Data e tudo mais, quanto o controle de que discursos vão se difundir na internet. Obviamente não é democrático o que aparece no YouTube quando você clica lá num vídeo, os vídeos que aparecem do seu lado lá para você clicar e continuar vendo, não é algo democrático e tudo mais. É porque alguém pagou para aquilo estar lá e tal, ou o YouTube, uma empresa que controla aquilo, colocou aqueles como aqueles que deviam ser difundidos e tudo mais. Então uma contradição fundamental da internet nesse sentido também é a existência de propriedade privada na internet, que não tem nenhum sentido na medida que a possibilidade de reprodução do que está na internet é ilimitada, não tem sentido. Se nem na sociedade de conjunto tem sentido existir propriedade privada, na internet de conjunto acho que é ainda mais contraditório. Desculpa me estender aí, viu, gente? Mas